Glória a Deus, amém? Boa tarde, Deus abençoe a todos vocês. Que bom estar aqui juntos e poder seguir escutando o que Deus tem para falar conosco nesta tarde, amém? Creio que estamos sendo edificados desde o começo deste congresso, cada palavra, né? E uma vai sendo como uma aliança, fortalecendo a outra, né? Eu queria dizer um eslabão, não sei como é que chama, da cadeia, uma corrente. Elos, como elos de uma corrente, né? Cada palavra ela vai trazendo força a este seminário, a este congresso, e isso é bom que você não perca nenhuma, e todas elas vão fazer o sentido perfeito na nossa vida para que você seja um abridor e um proclamador de portais, amém? Glória ao nome de Jesus. Assim que obrigado a todos vocês que estamos aqui, trago saudações, abraços da minha família e da minha casa, que com muito desejo gostariam de estar aqui, não podem estar por diversos motivos, mas estamos aqui para representar, e em espírito os três somos um, amém? Assim que trago o carinho da minha casa, da minha família para vocês, e as intercessões delas também, as orações delas em favor da vida de vocês, amém? Pode falar aleluia? Pode ser glória a Deus, amém? Eu vou buscar uma palavra que vamos ler, vamos meditar em algo, e sabe que de tempo em tempo Deus vai mudando, como que vai mudando os heróis, né? Não sei se você lembra, quando era criança, você tinha um personagem que era um herói, né? Depois você vai mudando por outros, né? De tempo em tempo a gente muda nossos heróis. A Bíblia nos mostra muitas coisas, em muitos tempos, né? E eu creio que em tempos Deus levantava homens especiais. E naquela geração faziam coisas extraordinárias. E quem não gostaria, ou quem não escutou de pronto, uau, os israelitas abriram o mar. E quem foi? Lá estava Moisés, né? E coisas assim, uma mais fantástica que outra, em cada tempo, em cada geração. No tempo depois de Jesus, verdade, eram os apóstolos, onde eles iam, aconteciam coisas extraordinárias e maravilhosas, amém? Aleluia. Então, eu não sei você, mas no meu tempo também tive os meus próprios heróis. Quantos já amaram um personagem aí em algum tempo da sua vida, certo? Sim ou não? Eu digo, mas não tem herói, estamos dormindo. Estou esperando que você acorde e começar a pregar, irmão. Senão, mexa a mão aqui assim, fale aleluia, fale glória a Deus, fale ressuscitei, estou acordado. Se acaba de ressuscitar, não pode estar com sono. Amém? Aleluia. Tá bom. Então a Bíblia diz no livro de Jó, por exemplo, volta a ter amizade com o Senhor e depois determinará uma coisa e serás firme naquele propósito. Ou seja, fala da determinação. E nós vemos isso muito na vida dos apóstolos e dos profetas ao longo de toda a Escritura. Amém? Só que quando falamos de personagens, né? Quando era criança, quem não visualizou ao menos, Superman, e lá estava Super-Homem, né? Agora, vai passando o tempo e eu creio que as crianças mais modernas, talvez eles não sonharam com um Super-Homem, porque não era tão influente como o Senhor Incrível, por exemplo, né? Faz coisas, cada geração vai tendo um. Agora, na igreja, você já percebeu que nós também temos personagens? Há gerações e gerações, né? O leão. Quantos? Todo mundo quer ser leão, todo mundo vê Jesus como leão. Jesus não é só leão, é águia, é todas as formas, porque todas as coisas existem dentro dele e por ele, assim que para Jesus se manifestar em qualquer forma dá o mesmo, sim? Mas lá tem o sermão, o leão, todo mundo está com o leão, né? Daqui a pouco pega outro mais, né? E a geração dos águias, uau, todo mundo quer águia, você é um águia, todo mundo é águia, todo mundo está voando, né? E tem um monte de animais. Mas, se você me perguntasse minha figura, hoje, nesta fase ao menos da minha vida, neste ano, qual é a figura que eu diria, uau, isso ilustra o que está mexendo com a minha vida? Eu veria aquilo. Esse é meu herói hoje. Pode falar aleluia? Lembra nesse personagem, certo? Tem 1, 2, aí você viu os filmes. É um personagem do nosso tempo. E o pobre, eu não sei qual é o papel dele dentro de todo o filme, né? Porque a gente vê o filme, tem uma trama, um drama, ou uma trama, não sei como fala, uma trama, tem um roteiro ali, tudo está certo, mas de tempo em tempo vai mostrando esse personagem, né? No começo, no fim. O assunto é que
sempre está detrás da nós, né? Ele quer pegar nós e quando ele consegue, ela fuge de novo e lá vai ele detrás. E você já sabe, você vê e já imagina ele lutando detrás daquela nós. Amém? Fale perseverança. Fale determinação. Fale, não posso perder o foco. Quando você tem um foco, que foi o tema de ontem à noite, certo? Você fica determinado a conseguir algo, sim? E você é perseverante, você não pode perder a perseverança de alcançar, de conquistar aquilo que você tomou a determinação de alcançar. Esse é seu foco principal, esse é seu destino, seu propósito, seu eixo. Fale, aleluia. E fale agora, Senhor, me dê perseverança para alcançar a minha nós. Também toca o nome do seu irmão e diga, irmão, cadê a sua nós? Se você está sem nós, anda mal. Né? Se você conquistou uma, tem que buscar a procurar a outra. Amém? Fale, não vou ter as mãos vazias. Quando chega o fim deste ano profético, dos 5.777, eu vou ter em minhas mãos a nós que o Senhor me entregou. Aleluia! E não estou brincando, estou falando algo sério para você. Você sabe que somente 5 antes de você, só 5 gerações experimentaram este ano? Como? Você já parou para pensar? 777, 1777, 2777 e 5777. É um número profético, irmãos. É tremendo. Você é praticamente a 6ª geração que vai ver a manifestação, a mudança de ano este fim de semana, do ano do calendário bíblico. E estamos entrando no ano 5777 desde Adão. Pode falar aleluia? E isso não é pouca coisa. Amém? Então nós estamos num tempo extraordinário. E eu acredito que neste ano profético vai acontecer coisas, uau, fora do comum. Não estou preocupado se as batalhas vão ser fora do comum. As vitórias serão fora do comum. Serão extraordinárias. Porque Deus tem que ter algo guardado para nós para este tempo. E nos vai entregar. Amém? Pode falar aleluia? E espero que na próxima geração que viva isso, seremos nós de novo. Que, sim, dentro de 1000 anos com Jesus. Porque eu não creio que este mundo aguante daqui até lá 1000 anos mais. Assim que nós seremos a última geração dos 777. Bom, tá, vamos pular. Acordaram, certo? Amém? Pode falar aleluia? Ok, abra sua Bíblia então, vamos encontrar nós aqui na Bíblia. Timóteo, 2 de Timóteo, capítulo 2. Vamos começar pelo 1. Aleluia. 2 de Timóteo, capítulo 1. 1. Irmão, eu tenho algo tremendo para compartilhar com você, mas você tem que estar aí e tem que entrar. Tá certo? Assim fluímos e vamos profundo. Amém? Pode ser glória a Deus? 2 de Timóteo, capítulo 1, verso, pode ser o 11, do qual eu fui constituído pregador, apóstolo, mestre dos gentios, pelo qual assim mesmo padeço por isso, pero não me envergonho, pois eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou seguro que Ele é poderoso para guardar o meu depósito para aquele dia. Amém? Fale, meu depósito. Retém a forma das palavras que me escutastes na fé e no amor em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que mora em nós. Amém? E verso 15. Você já sabe isto, que me abandonaram todos que estão na Ásia, do qual são Figelo, Hermógenes. Amém. Aleluia. Por aí não mais.
Você já tem que ter lido um monte de vezes esta passagem de Timóteo, principalmente aquele famoso: não nos dá o Senhor espírito de covardia, senão de poder. E ali vai, né? Você já leu muitas vezes esta passagem. Mas aqui a Bíblia diz que Paulo, ele conseguiu ir em frente. Ele conseguiu chegar naquelas coisas que ele tinha sido chamado a fazer, em consequência de que ele tinha guardado o seu depósito. Vamos aplicar de uma forma simples. O carro dele, ele sabe administrar a gasolina para chegar no destino certo. Pode falar aleluia? Toque no ombro do seu irmão e diga: você tem um grande depósito. É sua alma e seu corpo, que podem conter o poder do Espírito Santo. Amém? E fale: eu sou um administrador do poder do Espírito em minha vida. Amém? E de acordo à porção que cada pessoa recebeu e a administração que ela faz com esse poder, você pode ir para a direita ou para a esquerda, para frente ou para trás. Você recebe um poder, e esse poder não retorna a Deus. Deus dá dons aos homens e são irrevocáveis, igual que o chamamento. Amém? Então Deus te entrega algo no teu depósito. Ninguém está vazio, mesmo porque você já aceitou Jesus Cristo. Você recebeu o Espírito, a plenitude dele, e isso faz que seu depósito fique cheio da sua presença. O assunto é o que nós vamos fazer com esse depósito. O que nós vamos fazer com a medida de glória que nós recebemos. Paulo diz que ele administrou de uma maneira muito sábia cada gota da unção, cada gota do óleo, cada medida do poder, e ele tinha só uma meta: chegar à meta suprema do seu chamamento em Cristo Jesus. Por isso ele fala vez tras vez: eu prossigo o meu chamado. Amém? Fale: eu prossigo, eu ainda continuo à frente, eu ainda estou procurando a minha nós. Você entende? Ela escapa. Há coisas, e não é que escape porque caiu, foi solto da mão. Não. É Deus que trabalha. E Deus te dá um chamado, e quando você quer que vai alcançar aquilo na plenitude, você se acorda que se abriu outra porta. E essa porta te mostra uma visão, um sentido de algo mais grande, mais poderoso, mais tremendo ainda. E quando você crê que está chegando para concluir algo, acabar algo, você se dá conta que é algo muito mais grande, que você quer perseguir, que você tem que continuar em frente. Então a nós não é que mudou, a nós salta para frente e lá você vai procurar algo mais grande. E todavia tem que continuar correndo, prosseguindo, avançando até alcançar aquilo. Aleluia! Quem não segue correndo, ele morre, porque ele já cumpriu tudo. Como diz aquela velhinha, né? Pastor, eu estou tão contente, tudo que o Senhor me pediu, eu já fiz. Ao outro dia morreu a velhinha. Não, é sério. Já terminou a obra, né? Para que mais? Fale: eu ainda não terminei. Se o argumento não convence, te mostro mais na Bíblia. Mas você não concluiu. Todavia tem coisas extraordinárias ainda na frente. Amém? Que nós temos que alcançar, que nós temos que tomar, que nós temos que possuir essas coisas. O livro de Jó fala da determinação. Você determinará algo, irmão. Ontem falando de não perder o foco. O assunto é que proclamar a glória nos portais. Primeiro você tem que saber aonde estão esses portais. E segundo, você tem que ter uma natureza, uma força, uma estrutura dentro de você que tenha algo para proclamar, para anunciar. E sabe que não é a mensagem. Paulo, olha, quando você vê a vida de Paulo, você pode lê-la de duas maneiras, e as duas estão certas. Você pode ler e entender a mensagem dele. É uma mensagem extraordinária, linda, bonita. Dos melhores pregadores da Bíblia é Paulo. Amém? Aleluia! Extraordinário. Então você lê aquilo, gosta daquilo, saboreia, é bom, é rico, é lindo, te anima. Isso está extraordinário, é uma maneira. Mas tem outra forma de você ler a vida deste homem, fora do que ele falava, do que ele fazia, vivia e experimentava. E aí aquela beleza e aquela formosura, aquele cheiro de flores que você escuta, né? Aquele ar de primavera que você vê quando você escuta o discurso dele,
Você vê que a vida dele estava cheia de um inverno, de geada, de látigos, de golpe, de sofrimento, de pagar um preço, mas o homem nunca desanimou. Pode falar aleluia? Irmão, temos uma geração extraordinária hoje. Amém? Cada vez os jovens nascem mais rápidos, irmãos. Mas eu não sei se é um processo genético ou é um mundo que tem um treinamento, não sei, uma conspiração para deixar as nossas crianças com a cabeça mais pequena cada vez, irmãos. Não sei se você percebe isso, ou eu sou que estou errado. Mas sabe o que? Eu vejo muito potencial e pouca produtividade na nossa juventude. Irmão, antes a gente pelejava, lutava por conseguir algo. Hoje em dia você pede algo para a juventude não sabe nem, não vou dizer o quê, não, nada, irmãos. Nem tomar banho direito. Não, falo sério, irmão. É uma juventude que está aí como estancada, está aí, não avança. Eles dependem, irmão, de coisas dos pais que nós nunca sonhamos em depender isso de alguém. Nós fazíamos, agíamos, entramos, e não é que vamos dizer, os jovens, não, nós amamos os nossos filhos, os nossos netos, aleluia. Queremos o melhor, mas algo tem que ativar neles, e é que eles estão esperando a montagem de sistema, esperando a forma, usando a inteligência para que outro faça, em vez de entrar na ação, entrar no movimento e produzir eles mesmos a experiência de experimentar aquilo, mesmo que errem. Sim? Pode falar aleluia? Ou seja, há algo que foi tirado da nossa geração, e é uma pena, irmãos. Porque eu creio que se hoje apagássemos as luzes, se você apaga as luzes no mundo, internet e todos os demais, verdade? Não tem mais energia elétrica. Eu creio que ninguém sabe tocar um violão como ontem. Só falando profeticamente. Você entende ou não? Não saberíamos mais. Não sabemos onde fica a rua, onde fica o endereço. Não sabemos chegar a um lugar, não sabemos o número, não temos nenhum dado de nada. Porque todos estamos dependentes de coisas. E eu amo que dependamos disso. Amamos a tecnologia, o avanço da ciência. Só estou falando de que na nossa natureza, nós temos uma natureza dupla. Que experimentamos as coisas no prático, na vida, e tomamos as vantagens daquilo para fortalecer aquilo que era a nossa natureza. Mas hoje em dia a geração está quase inválida, quase paralisada, inválida, entumecida, porque só sabe clique, 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 clique. Atrofiada, está num estado assim. E quando vamos para o lado apostólico, irmãos, a mensagem desta tarde, você entra aqui, Paulo diz que ele tinha uma determinação, eu vou ir para lá, eu vou para lá, Deus chamava para cá, para lá, e se Deus muda o endereço, eu vou no barco para cá, Deus muda, desço no porto, pego o outro para cá, não vou ficar lá, porque Deus demandou que eu vá para o outro lado, Deus passo vergonha, mas faço o que Deus diz, sim ou não? Mas as pessoas não conseguiam acompanhar esse chamado de Paulo. Fala aleluia. Porque se você vai proclamar, se você vai fazer algo, você vai ter que ter alianças. Você vai ter que se juntar com pessoas. E a pergunta desta tarde seria: as pessoas que estão do lado de você, elas estão prontas para acompanhar você na caminhada? Sua casa está pronta para acompanhar você na caminhada? Sua mulher, seu marido, seus filhos, seus empregados, seus ministros, seus sacerdotes, seus irmãos, os companheiros de ministério, estamos realmente prontos para ir em uma direção determinada a qualquer preço e alcançar aquilo que Deus nos chamou? E essas são perguntas fortes. Faz alguns anos atrás, veja isto. Eu vou dar um testemunho, porque é testemunho. Um dia Deus me fez só uma pergunta. Ele me disse: filho, invista mais na sua casa. Mas eu invisto na minha casa. Ele me disse: pergunte para sua filha. Tenho só uma filha, faz vários anos. O que ela pensa do poder do sangue de Jesus? Deus me está falando. E eu: filha, vem cá. O que você pensa do sangue de Jesus? O sangue que fomos perdoados, salvados. O que mais?
Aleluia. Você entende ou não? Ou seja, tem o som da forminha, mas a forminha não te transforma a natureza. Essa frase que tomou de um louvor, que baixou da internet, que escutou um pregador falar, mas é a experiência com o sangue, a natureza do sangue. Você entende ou não? Então sabem um montão de coisas, fizeram toda a qualificação, tem todo o discipulado, tem todas as coisas, mas e a doutrina, que é o que te sustenta na hora X da prova, a natureza, você está entendendo o que eu estou falando ou não? Então nós assumimos que sabemos muitas coisas e não sabemos nada, às vezes. Como hoje meu peluqueiro, cabeleireiro. Perguntei para o cabeleireiro e disse, você tem poucos pelos? Eu tenho sim, eu creio que eu tenho uns 110 mil, falei para ela. Ela, é? Eu digo, sim, por aí eu creio. Você quer que eu tenha mais? Não sei quantos cabelos tem. Bom, a média de uma pessoa é 130, 140 mil, mas se é bem preto é 110. Eu creio que eu estou em 110, porque o meu cabelo é castanho, mas eu tenho perdido um monte, eu perdo como 100, 150 cada dia. E a mulher ficou olhando assim, a peluqueira, a cabeleireira. Aí eu fiquei falando, ela queria falar, eu vou falar com ela. De que eu vou falar com o cabeleireiro? Vou falar de cabelo, de pelos. Eu não gosto de ir lá pelo cabeleireiro, você sabe, meu irmão. Mas já que a senhora queria falar, eu vou falar com a senhora, né? Então vou testar o conhecimento dela na área dos cabelos. Não, brincadeira. Eu vi que o pessoal da senhora está hoje está lendo, buscando. Eu falei para ela, você sabia que diariamente cresce em torno a 35 metros de pelos em todo o nosso corpo? Que? Eu digo, E se você tem, por cada cabelo você pode colgar 100 gramas. Assim que você pega a sua melena, eu conseguiria colgar e pendurar umas 10 a 12 toneladas. Que? Digo, é assim. E cada um desses cabelos tem toda a informação da sua genética, do seu DNA, e pode falar de todas as coisas que você comeu e que você assistiu. E aí, levei ela para o outro lado, mas isso não importa. Pode falar aleluia? Pode ser glória a Deus? Se Deus conta os cabelos que caem de nós, porque nós não vamos contar também? Sim ou não? Mas voltando para o nosso mensagem de agora, sim? Estamos falando, irmão, de que nós temos que de verdade saber, pelo menos irmão, se você é mecânico, você tem que saber de mecânica. Sim ou não? Se você é arquiteto de desenho, se você é cozinheiro, chefe de comida, de verdura, de sei lá, mas nosso principal chamamento está aqui. E nós ignoramos, às vezes, a natureza da Escritura. E nós temos que conhecer, comer, alimentar-nos dela. Agora, essa potência dentro, essa essência da Escritura, é o que dava força de Paulo e a determinação para ele obedecer, emunar a fé, ter a fé para fazer as coisas certas no momento e na hora certa. Mas havia pessoas que não tinham essa estrutura interior de palavra, de conhecimento para obedecer. Por exemplo, estas 2 ou 3 pessoas que aparecem por aqui. Quem é? Não sei em português, mas é Figelo e Hermógenes. Sim? Bom, tá bom, glória a Deus. Figelo e Hermógenes. Isso. Toca para o ombro do teu irmão e fala Figelo e Hermógenes. Não. Fala, está cancelado no nome de Jesus. Você sabe o que significa, uma das versões mais práticas, figelo? Aquele que anda na direção contrária. Agora imagine você ter um amigo que é o contramão. Quem é teu amigo? É um tremendo contramão. Você já pensou? A Bíblia diz que não podem andar 2 juntos se não estão de acordo. Paulo ignorou o nome daquele homem, porque você pode ter um nome errado, mas uma natureza certa. Pode falar aleluia? Irmão, acorde, comece a acordar, eu tenho algo para você. Você pode ter, eu posso ter um nome errado, mas uma natureza certa. E pode ter um nome certo, mas uma natureza errada. Aleluia! E aqui vem Paulo, pegou ali, não tem, vamos para lá, você vai, se está comigo, vamos então.
Quem não junta, desparrama. Então, se você não desparrama, vamos juntar. Mas lá na frente, a natureza do Figelo se manifestou. Porque a natureza dele era andar contrário, no sentido contrário. Cada vez que alguém diz, vamos conquistar, está difícil. Vamos prosperar, tem crise. Vamos, irmão, trazer um derramar do Espírito Santo. Isso aqui não é só Espírito. Sempre estão na contramão dos demais. Mas eles se creem as pessoas mais inteligentes, mais analíticas. Eles sempre têm um pensamento concreto e específico. Sabe o que? A sabedoria deste mundo é basura, é maluquice diante do poder de Deus, porque Deus confunde a sabedoria. Aleluia! Mostre-me com a lógica que o mar se abra, que a pedra jorre água, que um morto ressuscite. Pode dar 7,47, 99 voltas de redor do caixão, vai ficar morto igual. Mas é o poder de Deus que faz a diferença. Aleluia. Fala, eu não vou andar contrário. Eu não vou andar contrário. Fale, eu vou proclamar a glória nos portais. Fale, eu vou proclamar a glória nos portais. Vamos encher a terra do conhecimento do Senhor. Vamos anunciar. Se alguém diz, olha, vamos lá em cima do morro. Olha, eu não entendo nada disso, mas lá em cima estarei. A que hora? Eu vou subir a montanha e vou gritar também, porque Deus eterno, o Olam, o Altíssimo, Ele dizia, profeta, eu preciso que tu vaya e fala aquele monte. Não há lógica. É mais importante você manter a relação de unidade que entendimento. Para andar dois juntos, duas pessoas, algum deles em algum momento vai ter que morrer à sua vontade, e está determinado que é mais importante você caminhar junto e andar na direção certa que ter razão. Já disse um amigo, você pode ter razão, pode ser feliz. Não é para o matrimônio, é para a vida com Deus. É para a vida das coisas que você quer conquistar. Pode falar aleluia? Pode falar aleluia? Pode falar aleluia? Eu sei o que é isso na prática na família. Por muitos anos. Talvez hoje eu tenha uma mensagem, mas antes eu não tinha mensagem. Antes eu tinha experiência. Hoje eu entendo aquilo que eu vivi na minha vida. Você compreende isso? Quando eu estava no Uruguai, era algo perfeito. A minha empresa estava bem. Minha esposa atendia a área informática. Nós estamos para montar uma gráfica, né? Esse lugar onde faz impressão de livros, de materiais. Gráfica. Eu tinha vendido uma propriedade. E eu tinha um lugar perto onde eu tinha minha empresa. Havia outro terreno. Havia um lugar, minha esposa ia, nós passamos, porque era dali, nós passamos todo dia no frente. E nós olhamos aquela propriedade, o terreno era grande, no fundo tinha uma casa, mas no frente era tanto terreno que dava para montar, construir a empresa. E ali íamos crescer a academia, íamos crescer todas as coisas, íamos expandir. O meu negócio estava muito bom. Eu trabalhava para outra empresa, parte do meu negócio tinha para trabalhar para uma empresa, e eu atendia só os cabeças do Uruguai. Os grandes importadores, eu atendia eles e eu ganhava uma comissão de 8%, irmãos. Pense, isso é muito dinheiro. É muito dinheiro. E eu estava muito bem. E eu fui sexta-feira, coloquei no cartório, fiz assinatura, reserva pela propriedade. E segunda-feira vamos ir e vamos assinar a compra dessa propriedade. E vamos expandir o nosso negócio. Aleluia, amém? É um momento desejável, é um momento, um sonho de você. Você trabalha por aquilo. Minha filha era pequena, minha esposa estava comigo, ela estava feliz, realizada naquilo. Então, o dia sábado eu vou na empresa que eu trabalhava. E eu vou saindo do frente, já tive todo um tempo ali na empresa, saio na manhã. E quando eu pego a caminhoneta, saio, o sinal bate vermelho. Detive o carro no sinal e vem o chefe dessa empresa, vem, David, aí, abre, se senta no carro e diz, David, eu tenho que dizer algo para você que eu vou dizer agora, senão eu não vou me perdoar. Eu sei que é uma loucura, mas tenho que te dizer. Eu preciso de você lá no Chile. E ele sabia de todo o meu projeto, que eu estava indo embora e que blá blá blá, tudo isso ele sabia.
do meu projeto, que segunda-feira eu comprava, e aí eu ia me instalar e tudo mais. E ela me disse isso no escritório, naquela caminhoneta, sentava ali do lado, no sinal. E eu olhei para ele e disse: você precisa? Então conte comigo. Ele disse: não, mas temos que falar. Não precisamos falar, vai dar verde, por favor. E ele desceu, ficou olhando assim. Eu levei pelo outro retrovisor, o cara ficou parado assim. Eu fui embora. Fui fazer o que eu tinha que fazer. Voltei, ele disse: vamos falar. Eu digo: olha, nem falemos mais detalhe. Só deixe falar com a minha esposa. Eu tenho que falar algo com ela, mas eu creio que ela vai acertar. Porque se eu digo que sim, ela vai dizer que sim. Porque você sabe com quem você caminha de acordo. Amém? E ele: o que é isso, Davi? Para você não escutou de preço, de salário, de conexão, do que a gente vai fazer lá, qual é a sua porcentagem? Eu falei: olha, você falou a palavra. Você disse que precisava de mim. Em um momento eu precisei de você, você me ajudou. Agora não se trata disso. Você precisa, eu estou lá. Você entende? É simples. Detive a propriedade, detive todas as coisas, não fiz nada. Doei todos os meus móveis. As computadoras vendi a maioria. Desmontei tudo em uma semana. E numa semana, sem googlear na internet, sem googlear, sem pegar uma foto, eu peguei as 2 malas que correspondiam a cada um de nós, subimos de um avião e por primeira vez eu fui para o norte do Chile, para o deserto do Atacama, a montar uma empresa, a criar e fazer algo. Porque eu não estava nas palavras dele. Deus tinha me falado um tempo antes: estou te tirando desta nação e você vai ir para uma nação muito mais forte, poderosa, e fará isto. Quando me falou, disse: tim, aí veio. Você entende ou não? Mas você tem que saber que a pessoa que está do teu lado, ela tem que estar preparada para caminhar com você. Agora imagine se eu pego um contramão aí. Se a minha esposa fosse um contramão. Está entendendo ou não? Toca no ombro do seu irmão e diga: discerna quem são os vigelos da tua vida. Irmão, me perdoem, mas eu tenho deixado um monte de vigelo no caminho. Um monte. Sem piedade, sem emoção. Ou está comigo ou não está. Você entende isso ou não? Abençoe, nunca amaldiçoe nenhum, tá bem? Deus abençoe, te acompanhe, mas comigo não. Não tem jeito. Porque eu preciso que alguém acredite no que eu acredito, veja o que eu vejo e faça as coisas da maneira que eu preciso fazer. Você entende ou não? Por isso, irmão, até eu conhecer este ministério da Real, vou ser honesto com vocês, eu não caminhei com outro. Ah, você é um janeiro solitário. Ah, pode gritar o que você queira. Não sou não, porque ele tinha o índio. Índio, né? E eu não tenho o índio. Como é? Eu não tenho índio. E não ando a cavalo tampouco. E as pessoas te colocavam: esse homem é um janeiro solitário. Ele não se junta. Irmão, eu chegava na reunião de pastor, era para morrer. Se eu quero morrer, eu ia lá. Tudo é um desânimo, confusão, desordem, crítica. Havia um monte de carnal. Você compartilhar ideia, pensamento, visão ali. Não. Reino, pessoas, multidão, ímpios. Aí eles vão falar: vamos convertir, vamos trabalhar para frente, a Deus, aleluia. Seguir em frente. Você tem que se desprender dos vigelos, irmão. Você entende isso ou não? Ah, mas é que ele é parente. Ah, é que ele é família. Olha, se ele é vigelo, abençoe que vai embora. Porque se todos conseguissem fazer todas essas coisas com a família, se sempre fosse assim, então Abraão levaria toda a família. Dói isso ou não dói? Tá? Se teus irmãos, todos eles acompanhassem o teu chamado, então Jesus teria 16 ou 17 apóstolos. Aleluia. Pode ser glória a Deus ou não pode ser glória a Deus? Ou está doendo a figelada aí? Irmãos, eu vou proclamar a glória nos portais. Minha esposa vai junto e minha filha vai junto até onde ela quiser. Treinamos ela de bebê para isso. E ela está acompanhando nisso. Amém? Aleluia. Mas eu entendo que ela, por ser mulher, chega um momento que alguém
de pronto ela vai ter que cumprimentar outro chamado. Aleluia, talvez, não sei. Mas até ela esteja debaixo da nossa tutoria e junto, ela estará proclamando a glória nos portais conosco. Porque não temos outra meta. Você quer crescer na empresa? Isso é parte de. Mas o principal foco nosso é a natureza do chamado. Você fala com a minha filha, ela vai falar com você natural. Eu entendo que meu pai, ele não é deste mundo. Que? E é verdade, você é deste mundo? Não, por si acaso. Não somos deste mundo. Temos algo superior. Tudo demais é para resolver esse chamado. Você entende isso ou não? Vão estudar? Sim, estudem, empresa, etc. Essas coisas são complemento para chegar na meta do supremo chamamento. Para passar o mar, você precisa de um barco. Precisa do barco, é um instrumento. A empresa é um instrumento, aleluia. Mas não é nosso foco. Nós estamos determinados com o chamado. Aqui Paulo diz, eu vou proclamar a glória. Sabe por que não proclamamos a glória? Primeiro porque às vezes não vemos que isso precisa ser feito. Mas às vezes temos o chamado, mas temos um monte de flagelo no caminho, e quando você chega e começa a falar, ele está pago. Você entende ou não? É como você vai no carro, certo? Você diz, vou ir para lá, e ele mete a mão e entorta um pouco. Mas a Bíblia diz que também tinha outro mais, que desistiram na hora certa, e glória a Deus que desistiram. Porque chega um momento que você tem que orar deste jeito. Senhor, os que estão comigo vão avançar, e os que não, dá outra oportunidade, mas não podem seguir sendo carga. Eu creio que isso está doendo, né, ou não? Mas há momentos que você tem que aliviar a carga, irmãos, porque senão você não consegue chegar. Ninguém pode com a carga de todo mundo. Você entende isso ou não? Por isso Jesus, ele tendo multidão, ele chamava, certo? Mas de momento ele aliviava a carga. Não conseguem ir, não podem, então vão embora. Mas ele seguia mantendo e nutrindo o remanente que sim, ele confiava que ia conseguir ir na frente. Você entende isso ou não? Então se você é obreiro, se você é líder, você tem que entender esse código. Amém? Que há momentos que seu barco, se você quer segurar o peso de todos, afunda. Alguns você vai ter que jogar na água e você joga na água e fica segurando no barco. Não jogou fora, mas aliviou um pouco o peso. Mas faz ele nadar. Amém? Pode falar aleluia? E aqui a Bíblia diz Figelo e o outro, como é que chama? Que nome? Que é isso? Parece brasileiro esse nome. Por que brasileiro? Aqui não tem Hermes. Quantos que estão falando de Hermes? É ou não? Ou não tem mais? Catálogo esse de beleza, de roupa, de produto. Hermes, é ou não é? Estou bem informado, parece. Hermes é como essa outra marca, né, que não nos pagaram, mas depois tá bom, vamos dar de graças, nossa dá de verdade. Como Avon tem um catálogo que se chama Hermes, certo? Ok. Agora, Hermogenes significa o seu nome, aquele que é filho ou broto de Hermes. E Hermes é o Deus da poesia, da música, dos homossexuais, blá, 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 por ali vai, carnaval, e, obviamente, do comércio e de todas essas coisas, certo? Do dinheiro, da transportadoras, por isso tem as farmácias, por ali vai um monte de coisas, tudo que vem, o Deus esse que tem assim nos pés, né? Ok, agora, veja aqui, Paulo está fazendo uma obra, e como eu falei no começo, os nomes talvez não definem a pessoa, mas neste manifestou a natureza caída. E Paulo diz, vamos para lá. Mas este homem, ele disse, não. Porque ele não era filho de Paulo. Ele era um broto, um filho do comércio, de Hermes, do negócio, do lucro, da corrupção e da cobiça. Entendeu em português agora ou não? Ou prefere ler Hermógenes? Se você nota a carta do apóstolo Paulo, ele começa carinhoso. Filho. Vocês leram ou não? É a primeira palavra que aparece aqui, 1, 2. A Timóteo, amado filho. Blá, blá, blá. Ele está falando filho. Está dizendo, olha filho, eu sei que eu chamei todos vocês, um monte de vocês de filhos.
Mas tu és filho. Mas o Hermógenes manifestou a sua natureza de filho, de broto. Falando do broto é para você. E agora vem os brotos, vão brotar. A natureza vai brotar, do que seja. Então, quando peça brotar a sua natureza, vai definir o quem você é e do que você é filho. Entendendo ou não? Porque todo mundo estamos extasiados, né? Vamos entrar numa Bíblia. Começo de ano profético, aqueles que entendem, creio que todos compreendemos aqui, ano profético agora, fim de fevereiro, março. Mas vai começar a brotar. O que vai brotar? A sua natureza, a sua semente. Por isso fala, tira de mim, Senhor, todo broto de Hermógenes, toda semente de Hermes, irmãos. Amém? Não vai brotar nossa natureza genuína. Somos filhos do apostólico, do apóstolo revelado, do apóstolo mestre, do apóstolo pregador, do apóstolo que morreu por nós, do apóstolo que derramou o seu sangue e nós somos filhos, aleluia. E diz, se por este grão ele fica vivo, não tem vida, mas se ele morrer, levará muito fruto. Isso é que você é semente dele, aleluia. Glória a Deus. Isso não é uma mensagem para fraquinho. Fraquinho tem aula lá no fundo. Vai haver 5 aulas lá no fundo. Para os bebês e para os que têm tamanho grande, mas são fraquinhos. Você senta lá. Que todavia estão tomando leite. Que tem que crescer, amadurecer. Mas isso é verdade, porque vai te tornar homem e mulher, mesmo que você seja grande em tamanho. Você entende ou não? Porque você tem que se definir, irmão. Por isso nascem os pelos na adolescência. Sim, os cabelos, as coisas começam a mudar para que você defina por sua forma, vai definir a sua mente. Você se olha no espelho, já sabe o que você é. E quando você vê essa forma, assume uma identidade. Então espiritualmente é o mesmo. Paulo está dizendo, sabe o que? Eu vou prosseguir o chamado. E quando eu pego a acelerada, quando eu corro mesmo, eu olho para trás e vejo a natureza de quem são os filhos. Porque os filhos estão correndo, outros são mais jovens, correm na frente e abrem as portas. E outro vem de trás carregando a mala, mas vem ainda no mesmo sentido. Mas os filógenos vão para outro lado. Os hermógenos estão dando fruto para outro lado. Vamos proclamar glória onde? Se eles estão procurando a sua própria glória. Porque essa é a corrupção. Esse é o princípio. Paulo aqui nos dá 3 códigos que são tremendos. Quer fazer uma obra? Tire estes daqui, tire aqueles dali e continue com esses que tampouco têm um nome muito lindo, mas o nome deles faz valer a sua natureza. Quem são? Fale, Deus me dá um monte de onesíforos. Não lembra da palavra? Onesíforos. Um monte de onesíforos. Aleluia. Quem é o onesíforo? É aquele que é de utilidade. Aleluia. Você entendeu ou não? Há coisas que são importantes na nossa casa. Por exemplo, você chega numa casa e diz, uau, que lindo. Ai, que lindo esse quadro, quem pintou? Fulano de tal. Que lindo. Olha a floreira que ela tem. É muito bonito. Ver o adorno ali, certo? Isso é extraordinário. Mas na verdade é que na casa, na hora das utilidades, tem outras coisas que importam um pouco mais que isso. Porque talvez não seja tão bonita com um quadro, mas uma panela é importante numa casa. Quando falam um aleluia. Pastor, você perdeu o charme. Não perdi o charme da mensagem. Estou dizendo que as coisas, às vezes, não tem que ser tão lindas, mas sim tem que ser úteis. Pode falar glória a Deus ou não? Paulo diz, mas que Deus añada graça, que aumente graça a este Senhor. Quem é ele? Onesíforo. Ele era uma pessoa que era útil, ajuda útil. Ele prestava para algo, perdoe que eu fale assim, mas dentro do ministério, ele era uma pessoa específica para algo. E diz que no momento quando Paulo ingressa à Ásia, irmão, ele estava em Meio Oriente. Se você vê a linha, então ele tinha que ter passado a zona de Turquia.
Você entende isso ou não? Ele já saiu do Meio Oriente. Alguns foram para a Europa, irmãos. Outros foram para a África. Outros foram ao norte a pregar. Mas Paulo foi pregando, e quando ele chegou no limite, está a Ásia e está a Europa, provavelmente Turquia. Ele está ali, tem um rio, o rio divide os dois continentes, da antiguidade até agora. E quando ele chegou, a força daqueles homens, quando entraram, vai lá, quando eles pisaram o outro lado da beira do rio, já estão na Ásia, os principados mudaram, as potestades mudaram, as entidades mudaram, não é o mesmo. Agora vai encontrar o Shiva, vai encontrar os deuses do Japão, os deuses lá, todos estão lá esperando. Esse homem está sacudindo o mundo inteiro, tem enchendo do evangelho. Lá foi vencido na Europa, foi vencido no norte da África, foi vencido no Meio Oriente, e agora vieram para cá. Eles se colocaram naquela linha. E se você não entende isso no mundo espiritual, vou dar uma dica para você. Há muito espírito que se mexe na Ásia, que se mexe no Brasil. Entre eles o famoso Leviatã, esse mesmo. Ok? Há uma ponte. E então, porque os espíritos sempre têm dois lados, um da noite e um do dia. Isso fica para outro seminário. Mas, por isso eles têm dois pontos opostos no mundo, na esfera global. Então, no momento da batalha mudou, as coisas mudaram. Estes não suportaram. Eles disseram, aqui não. E retornaram. Mas aquele homem, Onesíforo, que não sabemos muito dele, diz que ajudou, permaneceu, deu suporte, carregou as coisas, aguentou a obra firme como soldado, porque naquela hora ele se deu conta que era útil. Há pessoas que têm estado no ministério e até um ano, até um tempo, parece que eles não prestaram para muito. Me perdoe que fale assim, não encontro uma palavra no português. Mas eles não faziam muita coisa, estavam aí unânimes, são boas pessoas, mas não tinham algo ativo. Mas quando o ministério muda, de pronto eles se levantam e surgem, porque algo mudou na esfera espiritual, e eles recebem o que eu vou falar na noite, a ascensão dos filhos, e eles são promovidos para ser úteis em natureza, nesse novo tempo e estação. Assim que discerna que não todos chegarão a esse nível, mas há pessoas que estão escondidas, e elas vão surgir a partir de 2 dias, aleluia, e vão estar no rompimento dos tempos deste avive, se levantarão como grandes. Pega para lá. E agora, é a mudança. Não pense só na mudança física, irmãos. Há mudanças de tempos. E ele permaneceu. Em outro território, em outra estação, em outra esfera. Pero o seu nome veio graduado 2 vezes. No princípio e no fim da carta ao seu filho Timóteo, Paulo dá testemunho a ele. E lá no fim, a despedida e o saludo, saudações, novamente para Onesíforo, porque Paulo sabia que ele era grande. 4:19, aí está de novo, dizendo, tchau, tchau. Obrigado, Onesíforo, eu já estou por partir. Mas antes de eu partir, eu todavia posso me lembrar daqueles que significaram algo na minha vida. Eu lembro de ti, Onesíforo, como tu me foste útil. Lá na Ásia, quando todos me deixaram. Mas tu estavas ali comigo. Agora eu posso partir em paz. Porque deu os créditos para quem tinha que receber os créditos. Eu estou indo mais além do que você entende. Mas nós estamos determinando no mundo do Espírito quem é quem. Quem é quem? Quem é quem? É impossível que você não seja uma semente. Eu pego você e em um mês eu saco sua natureza para fora. Coloco pressão, coloco velocidade e te empurro. Você, num desequilíbrio tão grande, você brota sua natureza. Quem você é?
E só aí você pode zarandear e saber quem são os filhos verdadeiros. Porque o filho protesta, reclama, pula, salta. Mas sabe quem? Está junto. Está junto. Está junto. Está junto. Filho não deixa pai. Não deixa não. Porque aonde eu vou ir se você me engendrou? Você entende isso? Aleluia! E tem irmãos que estamos juntos. Aleluia! Temos tido muitas coisas, mas temos uma determinação de chegar num alvo. E esse alvo não é nosso. É que outra semente seja conhecida. A semente de Jesus Cristo. Que Ele seja conhecido das nações da terra. E que Ele levante filhos e filhas. Que muitos deles serão também nossos filhos. Mas o mais principal é que a natureza dele seja modelada pela maior de todas as sementes. A semente do Filho de Deus. Transformados, aleluia. Gente que nunca nos aplaudirá. Que nunca nos ofertará. Que nunca nos dirá obrigado. Porque nem sequer teremos condições de conhecê-las. Mas lá em cima, quando nós chegamos, ele, eu conheço a cor dessa flor, dessa árvore. Eu pintei parte dessa vida, porque eu reconheço nela a minha natureza. Você entende isso? Isso é inseminação no Espírito. É isso que nós procuramos, é por isso que corremos. Qualquer um de nós daqui, desses preleitores, podíamos estar muito cômodo em nossa casa, em uma situação X. Mas o que nos impulsa a continuar a ir a outro lugar, a outro lugar, a outro lugar, a outro lugar? Porque há uma natureza em nós. Há um depósito em nós que tem que ser gastado no lugar certo, na hora certa. E para concluir, antes de orar por vocês, vou só complementar um código mais. Paulo reconhece a força que é difícil o trabalho, irmãos. Mas sabe de algo? Eu morei 13 anos completos no deserto do Atacama. Nunca choveu, nem chove, nem vai chover. Aleluia. Até que Cristo venha. Porque se chega a chover, morreriam milhares de pessoas, centos de milhares de pessoas. Porque as montanhas cairiam. Ok. Lá é deserto mesmo. Você planta um césped, troca a terra, coloca uma terra, coloca um césped já que vem, césped, pasto, grama que já vem, coloca em cima, 3 meses, 4 meses molhando, morre, tira e coloca outra. Não sobrevive, tem muita sal, etc. Sabe que nós tínhamos uma planta de tomate no nosso jardim, uma plantinha de tomate, pequenininha, foi crescendo, ficou mais ou menos dessa altura. Agora, nós olhamos para aquela planta, cheia de flores, de folhas. Eu tenho fotos, irmãos, lá no Atacama, do nosso jardim. Muito fruto, pero abundante fruto. E aí vem a pergunta: é tão difícil sobreviver aqui. Como esta planta sobrevive e luta, igual ela dá tomates? Porque ela tem uma natureza. Ela só existe para dar tomates. Você entende isso? Que é o simples que estou falando. Te apertam. Alguns de vocês estão num lugar muito fácil, outros estão num lugar difícil. Alguns estão meu Deus, este é tão estreito, olha, é tijolo daqui, tijolo daqui, não tem espaço para crescer. Teu espaço está limitado. Você está contra uma parede, está contra... É difícil. Mas sabe algo? Você tem uma natureza que é mais forte que o ecossistema que você está. Você tem uma natureza que é mais forte e mais poderosa que o ecossistema, que o entorno, que a influência, que todas as coisas que estão na hora certa. Você só vai dar o fruto de que estão dentro de você, sua natureza, seu DNA. Há uma passagem que me molestava. Como me molestava, não sei você, mas eu xingo alguns da Bíblia. Não sei se xingar é mal a palavra, mas eu pelejo, eu confronto o que ele diz. Não gosto. E de outros eu gosto. Vocês entenderam? E quando eu leio Jeremias de pronto está ali e começa a falar, né?
eu vou tratar de meio salteado, mas Jeremias começa a falar, certo? E ele diz que já não... Diz, olha, veja as palavras que fala aqui, Jeremias 20, depois você procura, mas fala assim: Senhor, tu me seduzistes? Sedução? 27. Leia aí, irmão. 27, Jeremias. 1 de Jeremias 20, verso 7. Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte foste do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, quando um deles zomba de mim. Persuasão. Nossa versão em espanhol é: você me tratou com sedução, você me namorou, me conquistou o coração, me apaixonou, tá? Então, como seja, e foste mais forte que eu. Tem outra? Na NVI diz: Senhor, tu me enganaste, e eu fui enganado. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia inteiro, todos zombam de mim. Por quê? E aí vem uma palavra. Sabe de algo? Jeremias, quando ele começa a pregar, ele perde o seu lugar no sacerdócio, se torna um profeta, e é burlado. Você sabe, passou todas as peripécias, como nós dissemos, as de Jó, mas também tem as de Jeremias. Passou todas. E chega um momento que ele diz: isso não pode estar certo. Posso eu estar fazendo a vontade de Deus e seguir sofrendo? Se eu estou fazendo a vontade de Deus, então por que eu sofro? Jeremias fez essa pergunta, não foi você que descobriu isso. Aleluia. Amém? Tá? Por se acaso, algum pensa que tem uma revelação. Não, você está experimentando algo que tem 2.721 anos. Tá? Jeremias já sabia isso. Bom, então Jeremias vem e diz assim: não. E Jeremias toma a decisão. É Jeremias que está falando. Vou ler a Bíblia. Tá? Eu sei que você nunca pensou assim, mas Jeremias pensou assim. Ele diz: não me lembrarei mais dele, nem falarei mais em seu nome. Pronto. Acabou. Ele me chamou, me manda fazer isso, só tomo latigaço, paliça, escárnio, burla, minha família, todo deu errado. Eu não vou falar mais do seu nome, eu não vou servir mais ele, eu não vou seguir, não adianta. Isso diz Jeremias, sua Bíblia está aqui, certo? Mas veja aí, mas diz: não obstante, havia em meu coração como um fogo ardente metido em meus ossos, e tratei de sofrê-lo, mas não consegui. Tratei de contê-lo, mas não consegui. Porque todo o sofrimento de fora, a circunstância, havia dentro de Jeremias uma natureza, a natureza do chamado, que era como um fogo que incendiava os seus ossos, aleluia. E ele dizia: eu não posso me deter, não posso parar, tenho que continuar. E seguia falando, anunciando, aleluia, porque sua natureza era muito maior. Ele tinha que proclamar a glória de Deus nos portais. Qual é o tamanho do teu fogo? Qual é a expressão da tua natureza? Vai só fazer o que te convém? Vai fazer o que te faz mais famoso, o que é mais lindo? Se você por isso tenha feito um tour, dimensão de prosperidade, 36 cidades no Brasil, aleluia. Mas estamos golpeando em tronos malditos que têm segurado, têm aprisionado as nações. Não entramos pelo caminho fácil, porque havia em nós algo está destruindo esta natureza deste país, a essência. Temos que ordenar que solte ao menos o povo de Deus. É mais importante, em algum momento, você experimentar o fogo de dentro, aleluia, que o fogo de fora. Todos vocês já experimentaram o fogo da prova, mas eu quero que você me prove o fogo que é dentro de você. Se esse fogo é mais grande, você não se acalará diante de ninguém, em nenhum tempo, em nenhuma hora, aleluia. E chegará um momento que Deus vai te levantar como cabeça, te dará autoridade, te ungirá, abrirá o céu, coisas tremendas. Vamos escutar isso na noite, mas isso acontece depois que você queimou por dentro.
Às vezes eu me preocupo com esta criançada, esses jovens. Nós damos um som e eles dançam no meio de um som. Mas temos que criar estrutura no interior deles, aleluia, fundamento, força dentro dele, para que na hora da tentação sejam fortes, na hora da inteligência sejam sábios nas decisões, e por cima de todos os erros que eles e nós teremos, eles decidam continuar adiante, servir a Jesus Cristo por cima de todas as coisas, aleluia, não negar a sua fé, a sua dignidade, a sua honestidade, aleluia. Isso vale mais que tudo, irmãos. Sabe que nos podem despojar de todas as coisas de fora, mas não podem nos despojar do fogo que está queimando dentro de nós, aleluia. O apóstolo falava de algumas coisas que estão mortos, cansados. Quem não experimentou isso? Mas sabe de algo? Deus tem suficiente fogo para colocar em teu depósito. Deus tem fogo nesta tarde para colocar em teu depósito, que você saia daqui ardendo, aleluia. Um ardor diferente. Tem febre? Não, não tenho febre, aleluia. É algo que me queima, mas não é algo que me queima e me deixa jogado. É algo que me queima e me ativa, me coloca em movimento, me coloca em perspectiva. Aparto da minha vista todas as distrações e sei que tenho algo determinado. Vou hacia lá, vou para lá, vou conquistar, vou alcançar essa medida. Algumas coisas dão trabalho. Eu sabia determinados anos, eu tinha que conquistar uma plataforma, e conquistei aquela plataforma. Agora estou trabalhando outros anos, e já levo 4 anos, tratando de fazer algo que me está custando muito, que já estou crendo que já está no último ano de dar luz, mas estou grávido há 4 anos, irmãos. Você já pensou? Carregando uma barriga grande. Mas não estou desistindo. Ao contrário, cada dia estou cheirando. Já está aí, já está aí. Aleluia. Você entende isso? Já está. Mas nem um dia destes 4 anos o fogo se apagou. O fogo segue ardendo, 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 ardendo. E se você veio aqui, pegue nesta tarde o chamado e diga: Deus, faça arder algo em mim hoje. Tem que sair com algo ardendo daqui. Isso você vai gritar, porque vai queimar em você dia e noite. Coloque-se em pé nesta tarde, em nome de Jesus, aleluia. Oh Espírito de Deus. À noite vamos poder orar e ministrar vocês. Mas agora você não leva um toque de um homem ou um som de uma palavra que você escutou. Você é homem, você é mulher. Você tem que levar um fogo dentro de você. Uma só determinação. Vou cumprir o meu propósito, o meu destino, aquilo que Deus me chamou. A qualquer preço. Sim, a qualquer preço. Porque Deus nunca vai te pedir algo desonesto, ou vai te pedir algo que seja errado. Deus te vai pedir as coisas certas, mas você vai ter o caráter para pagar esse preço. Porque não é a comissão de um homem, de uma pessoa. Não. É algo que está dentro de você. E você sabe que tem que continuar. Na noite falaremos de unção, de promoção, dos poderes, das dádivas de Deus. Mas essas dádivas são ferramentas. Só funcionam se você está queimando por dentro. Você entende isso? Vamos orar juntos nesta tarde. E diga: Senhor, me faça discernir quais são esses contramãos que estão na minha mão. Seu sócio, um familiar, um amigo. Abençoe eles e deixem eles ir. Mas você tem que tomar a determinação se é mais importante esse sócio, seu amigo, ou é importante seu chamado. Eu tive que deixar muitas coisas, entre elas parte da minha família. Não toda, mas parte eu tive que deixar. Porque no momento você tem que determinar se realmente eles contribuem no reino ou eles estão te tirando. No momento você tem que deixar até que você crescer e depois você pega ele, mas de outra altura. Leva ele, move ele, mas eles não geraram influência em você, não educaram os seus filhos, não meteram a cultura. Os deuses antigos dos nossos pais não têm direito a educar os nossos filhos.
Nós somos um novo linhagem. E nós temos, às vezes, que a única forma de preservar, às vezes, é fugindo, como José, saindo do lugar, saindo da casa. Em bênção, mas tem que tomar essas determinações. Saque da sua vida todos esses contramãos, irmãos. Ore ao Senhor e entregue todos eles. Às vezes é simplesmente um namorado. Mas como se eu não consigo viver sem esse homem, sem essa mulher? Entregue, irmãos. Deus é maior. Você entende isso? Às vezes você tem, não é do lado esquerdo, do lado direito, você tem alguém que parece bem, mas o interesse dele, a cobiça que está no coração dele. Isso pode te confundir. Eles querem até mesmo que você faça o que está fazendo, mas o coração deles é totalmente contencioso, é um coração feito em feitiçaria, em ego, em idolatria a si mesmo, uma série de coisas, de desvio de caráteres. E se você caminha o tempo suficiente com eles, provavelmente você não vai transformar eles. Eles vão te semear, vão deixar sementes dentro do seu caráter. Por isso você tem que ser esperto para discernir com quem você vai andar. Você entende isso? E há pessoas que estão aí, e à noite vamos falar, no momento, pessoas que estão aí, são simples, mas eles nunca te abandonaram. Talvez seja a hora de você dar um valor a essas pessoas que estiveram com você, e eles vão te ser muito mais úteis. Amém? Entregamos nossa oração ao Senhor nesta noite, e depois vamos adorar. Amém? Pai, nós te agradecemos nesta tarde pelo teu amor, tua misericórdia, pela tua vontade, pela tua bondade sobre nós. Obrigado por tua palavra, porque tua palavra é mais clara, Senhor, que a própria água. Ela penetra nosso discernimento, nossas intenções do coração. E que esconderemos da tua escritura? Pero o que hemos falado, o que hemos orado aqui, Senhor, que se cumpre em nós. Pai, é impossível para nós, na nossa natureza humana, é tão frágil conseguir fazer algo. Mas coloque-nos um fogo, Senhor. Um fogo que seja totalmente diferente do que nós temos experimentado até agora. Que seja um fogo que nos dê estrutura, força de continuar. Que abra nossa boca para gritar. Mas não gritaremos, Senhor. Não vamos dar um brado de dor. Vamos dar um brado que glorifique o teu santo nome. Pedimos que faça isso com cada um de nós, Senhor. E prepara-nos para esta noite, para o teu poder e tua presença, Senhor. Que esta palavra tenha cabida em nossos corações. Em nome de Jesus de Nazaré. Amém. Levante suas mãos em forma de rendição. Feche os seus olhos. O Senhor está te desconectando de pessoas e abrindo os seus olhos para quem você não percebia. E o Senhor está trazendo pessoas que você nem imaginava para as promessas antigas. Ardendo em mim, vou continuar proclamando sua glória. Eu não posso me conter. Há um fogo ardendo em mim, vou continuar proclamando sua glória. Eu não posso me conter. Há um fogo ardendo em mim, vou continuar proclamando sua glória. Eu não posso me conter. Há um fogo ardendo em mim, vou continuar proclamando sua glória. Eu não posso me conter. Há um fogo ardendo em mim, vou continuar proclamando sua glória. E eu não posso me. Há um fogo ardendo
fogo ardendo em mim, vou continuar proclamando sua glória. Eu não posso me conter, há um fogo ardendo em mim, vou continuar proclamando sua glória. Vejo faíscas que eram chamas no passado, mas os entulhos e os lixos, as tristezas, as lágrimas foram sufocando o fogo, mas a faísca está aí. Eu vejo o vento violento que não vem apagar, mas vem fazer com que as faíscas comecem a estalar no meio do lixo, no meio de todo entulho. Há um fogo dentro de você que insiste a proclamar que você nasceu para a glória, que você nasceu para a glória, que você nasceu por um breve momento, o Senhor permitiu a tribulação, mas ela não se compara em nada, com a glória que está para se manifestar em nós. Deus não está falando apenas de prédios, de igreja. Deus está falando de você, no lugar onde você deve estar, glorificando. Diga: Senhor, livrai-me de Figelo e Hermógenes, e abra os meus olhos para a casa de Onesíforo. Que se cumpra essa palavra na minha vida hoje, e a partir de hoje seja um divisor de águas, no nome de Jesus. Se você foi abençoado, aplauda o Senhor. Glória a Deus. Você pode sentar um instante, querido. Eu amo esses congressos, porque não é no culto de domingo, de sexta-feira, que nós, e quando digo nós, eu digo todos que estão aqui, intercessores, adoradores, profetas, evangelistas, pastores, mestres, apóstolos. Se você está aqui, você não é normal. Vira para o seu vizinho e diga: você já sabia disso, né? Não vai se ofender com isso. Você podia estar na matinê com os 2 dedos para cima, fazendo assim.
ou está na sua casa, sentado, ou na praia, fazendo outra coisa, mas você decidiu estar aqui. E esse não é o tipo de mensagem para culto de domingo. O crente não ia entender. O normal não entende isso. E eu louvo a Deus porque essa casa abre as portas para que a gente tenha algumas vezes por ano esse tipo de comida. Em breve, meu amigo vai estar anunciando como você vai se alimentar semanalmente. Não só através das mensagens dele, de Sandro, de Joseí, minha, mas de dezenas de outros gigantes da fé da nossa geração. Porque às vezes a gente sente falta de comida um pouco mais sólida. Porém, depois que você come uma feijoada, você precisa descansar um pouco também, né? Depois você come uma picanha, um cordeiro. Se você tiver dúvida disso, pergunte para Mariano, ele é especialista em certas. Dentre os meus filhos, ele tem o dom da boa gastronomia. Não é verdade, André? Cada filho tem uma unção. Mariano é um bom gourmet. E graças a Deus. E eu louvo a Deus porque eu oro e cubro muito a vida dele. Porque tem gente que não entende a alegria e o coração de menino que ele tem. Que ele posta na inocência, eu fico cobrindo, levantando o escudo. Jesus, livrai meu filho da inveja. Que tem gente que acha que ele é ostentação. Quem conhece nele, ele é puro menino. Não é, Val? É um coração de menino. Mas entende da boa gastronomia. Quem já viu o Facebook de Mariano sabe disso. Está sempre comendo bem. E glória a Deus, isso é bíblico. Inclusive um dos títulos de Jesus era comilão, né? Semelhança a Jesus está ali. E quando diz comilão, não quer dizer uma pessoa glutã ou um glutão, mas quer dizer uma pessoa que sabe comer do melhor, tá? Senão não estaria escrito: vocês vão comer do melhor dessa terra. Está lá na Bíblia. O problema é que tem os espíritos de Francisco de Assis na igreja que acham que para ser crente a gente tem que ser pobre, miserável, de gatinho. Sai de mim. Eu amo os congressos que saem cada pérola, né? Sandrão Atim. Vão achar que a gente está fazendo apologia Branca de Neve e os 7 anões, só que é o contrário. Porque a nossa mãe é Anã e os... pois é, né? Quem entendeu a piada, amém. Quem não entendeu, compra o DVD depois. Amados, nossos DVDs já estão prontos. De ontem à noite, a mensagem O Poder do Foco, a ministração do Atim também já está pronta. E essa ministração daquele nome que você não vai pôr no seu filho, apesar de ser lindo, Onesíforo, né? Está aí. Depois eu preciso que vocês dois rapidamente deem o nome da mensagem para ajudar o nosso pessoal da comunicação, tá? Mas os DVDs custam R$15 cada, é isso, Dani? É isso? Agora, se você quiser o pacote das 12 mensagens, quais são as 12 mensagens? Sexta-noite, 3 de cada dia, hoje, segunda e terça, e 2 de amanhã. Amanhã à tarde o profeta Davi, e amanhã à noite eu. E amanhã eu vou pedir licença para a igreja e dizer: hoje a gente tem que ser congresso e igreja ao mesmo tempo. Vai ser bem doido, porque não vou conseguir fazer 2 mensagens iguais. Ele prega aqui a última mensagem dele do congresso, daí vai para o MCI São Paulo já profetizar que em 15 dias nós vamos construir 10 banheiros, 4 salas, 100 e tantos metros de parede. Tem amigo meu falando: você é doido. Eu falei: é que você não me conhece, então você não é meu amigo. Eu gosto de desafios. Então o empreiteiro está aqui no meu encalço, no meio do culto, ele dizendo: pastor, posso ir para lá segunda? Eu: calma, querido, vai ter um intervalinho de meia hora, 1 hora, eu te ligo para a gente acertar. Porque ele me deu um valor, a gente não tem, mas nosso pai tem o valor. Então eu falei: nós vamos fazer essa obra em nome de Jesus, não vai faltar nada. Mas eu quero agradecer aí mais uma vez sua presença. Você tem aí 1 hora e 14 minutos de descanso para ir lançar água sobre as águas, comer. A nossa cantina está ali à sua disposição. Se você quer algo mais substancial, assim, o shopping é logo ali em cima, tá? Se quiser espairecer um pouco: ah, não, eu queria comprar alguma coisa para levar para o hotel, o supermercado Extra é aqui, né? Eu aprendi há muitos anos atrás que para você
ser extraordinário, você tem que estar atrás do extra. Então a gente mudou aqui. Então nós somos um ministério extraordinário. Estamos aqui. Nos siga aí no Facebook, Rede Águias e Leões. Tem uma pauta de oração para você aí, que nós colocamos nessa época. Tá? E nós voltamos 19h30 hoje. Amanhã a celebração é 16h30 e 19h30. O pessoal da família MCI São Paulo, se estiver aqui, sai correndo com a apóstola Lúcia, que vai ser a ministra do dia amanhã lá, e o profeta Davi. Tá? Eu acho que a apóstola Lúcia Garrido vai junto ainda. Amanhã vai ser um negócio apostrófico lá, vai ser bom pra caramba. Aí eu vou estar daqui tentando ver pelo Facebook dela as coisas, que eu sou curioso, tá? Então, amanhã vai ter 2 apóstolas Lúcia, gente, que o chão vai tremer, o céu vai se abrir, né? Então, vamos descansar. Vai com Deus. Amém. Obrigado aí, pessoal da comunicação. Muito obrigado aí.